Em 2093, a nave Prometheus pousou em uma lua conhecida como LV-223, completamente vazia e sem vida. Lá eles encontraram naves enormes de engenheiros, os criadores da humanidade. Também foi lá que descobriram pela primeira vez o líquido preto armazenado em frascos grandes. Ao entrar em contato com vida, ele a mutava quase que instantaneamente, e cada forma de contato gera uma mutação nova. Beber uma gota te transforma fisicamente. Ser atacado por uma criatura originada desse líquido também te transforma, mas em algo diferente. Ser fecundada por um humano contaminado te faz engravidar de um polvo gigante, e assim vai. No final do filme, apenas Elizabeth Shaw está viva, com o androide David todo ferrado, mas funcional, e os dois saem de lá para ir atrás da origem dos engenheiros. Mas o que aconteceu com LV-223 depois da passagem dos humanos por lá? A resposta para essa pergunta está na primeira história da saga Fire and Stone, ou Fogo e Pedra, quem tiver acompanhar aqui no canal. Essa é a primeira parte, e depois vem a saga Life and Death, ou Vida e Morte. Nesse vídeo a gente vai cobrir os eventos que acontecem em Aliens Field Report e Aliens Fire and Stone, e depois a gente vai ter mais 2 vídeos para terminar a saga Fire and Stone, então vamos pra Vida e Morte, beleza? Eu tô muito animado de falar isso aqui com vocês no canal. Vocês literalmente me pedem sobre esses quadrinhos específicos desde o primeiro vídeo de quadrinho de Alien que eu fiz, e aqui nós estamos. Eu sou a Aline Loxen e essa é a Ala Secreta, onde eu te mostro terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Então, se você curte o gênero e Alien, se inscreve por aqui pra não perder nadinha. O vídeo de hoje é patrocinado por Xenomorfo e Nostromo LV-426, que são membros do time Replay aqui do nosso clube de membros. Os nomes não poderiam ser mais perfeitos, né? Então, muito obrigada pelo apoio, eu espero que vocês gostem do vídeo pra vocês. E, especialmente pra vocês, a gente tá começando a saga mais pedida desse canal. Aliens Field Report é uma história bem curtinha, de menos de 10 páginas, que saiu no volume 3 da coleção Dark Horse Apresenta em 2014. Tecnicamente, eu deveria contar a história de Aliens Field Report depois de falar sobre Aliens Fire and Stone, mas eu acho que faz mais sentido nessa ordem aqui. Escrito por Chris Robertson e lindamente ilustrado e colorido por Paul Lee, aqui a gente tem a transcrição do relatório de missão feito pelo Hicks, enquanto ele ainda estava lá em Headless Hope. Os eventos dessa história se passam ao mesmo tempo que o filme Aliens, o Resgate, lá em 2179. A gente vê o Hicks entrar na colônia e encontrar o ninho dos xenomorfos, dizendo que pareciam estar dentro do estômago de uma baleia. A sensação era que o lugar estava vivo. As coisas saíram do controle muito rápido, e poucos soldados conseguiram sair de lá com a ajuda da Ripley, que ele menciona que é a única que consegue manter a cabeça no lugar e quem parece estar dando as ordens, apesar dos outros oficiais estarem quase brigando para decidir quem é o líder da missão com o sargento morto. Enquanto gravava essa mensagem, no entanto, ele vê na tela que uma pequena nave automática, o Nadir, que levava carga, saiu do planeta depois dos xenomorfos atacarem a colônia. Ele acha isso muito estranho, mas imagina que seja o piloto automático fazendo uma viagem de rotina sem nenhum passageiro. Porém, ele não tem tempo de questionar se havia alguma chance de sobreviventes terem escapado, porque o alarme de incêndio é acionado e ele corre para salvar Ripley e Newt, que estão trancadas na sala com o Facehugger. Ali se encerra essa história e chegou a hora de descobrir o que aconteceu com aquela nave. Aliens Fire and Stone, também escrito por Chris Robertson e brilhantemente ilustrado por Patrick Reynolds e colorido por David Stewart, um trio de peso que fez um trabalho fantástico aqui, eu devo dizer, já começa dizendo: quando a doutora Elizabeth Shaw descobriu um mapa estelar para a distante lua LV-223, ela viu isso como um sinal de Deus, um convite dos nossos criadores, prova de que a humanidade não estava sozinha no universo. Quando Shaw e a tripulação de Prometheus finalmente chegaram a LV-223, eles descobriram uma verdade aterrorizante. De fato, nós não estamos sozinhos, e os planos dos nossos criadores para nós não são de um Deus amoroso. Depois de eventos horríveis onde o resto da tripulação encontrou seu fim, Shaw e o sintético David deixam LV-223 em busca de respostas, sem saber que a carnificina que deixaram para trás iria dar início a uma terrível nova vida que poderia levar ao fim de tudo. Nas décadas que se seguiram, LV-223 foi deixado fora do alcance da humanidade, até que uma tragédia chegou a uma colônia próxima, na lua LV-426. A geografia de Alien é a seguinte: o planetóide Calpamos tem 3 luas na sua órbita. Uma delas é LV-426, também chamada de Acheron, que é onde se passa o primeiro filme e onde nesse momento tem a colônia Headless Hope. A lua mais próxima deles é a LV-223, pois é, são vizinhos. O quadrinho já começa com os colonos de Headless Hope sendo dizimados pelos xenomorfos. Muitos xenomorfos. No dia 3 de
julho, o que era uma colônia pacífica com mais de 70 famílias fazendo a terraformação da Lua, se transformou em um campo de massacre. Russell, que estava na liderança da operação de terraformação, é um engenheiro e líder nato. Ele imediatamente assume a frente e leva todos os sobreviventes que encontra para longe das criaturas, que estão cada vez mais tomando conta de toda a base. Enquanto fogem, eles encontram outro grupo, liderado por Genevieve Dion, supervisora da estufa e professora das crianças. Eles se juntam e correm para fora, na esperança de usar a pequena nave Onager. Ela era feita para carregar minério e levar os produtos para a órbita, para serem entregues à nave de transporte, e só isso. Mas sair do planeta já seria o suficiente para eles, já que eles não tinham acesso a nenhuma nave que poderia viajar à velocidade da luz ali. Nolan Cale era um agrimensor que delimitava terrenos para as construções e também fazia bico procurando lugares bons para mineração para fazer um dinheiro extra. Ele estava comandando uma equipe para colocar mantimentos na pequena nave para que pudessem usar ela para escapar, mas antes que pudessem terminar, os xenomorfos os encontraram e o tempo acabou. Os sobreviventes sobem na nave e Nolan tem que desconectar ela do hangar para poder sair. Porém, quando ele chega lá, os xenomorfos conseguiram entrar em um dos compartimentos de carga. Russell pergunta pelo rádio se ele conseguiu liberar a nave e que, caso algo esteja atrapalhando, eles terão que soltar os compartimentos para sair, deixando Nolan para trás. Então, ele mente e diz que tá tudo liberado, sem mencionar que estavam levando algumas das criaturas junto. E como diria alguém na internet, daqui pra frente é só pra trás. O negócio já começou errado. Chegar em LV-223 até que foi fácil. Pousar, no entanto, foi outra história. A nave não tinha combustível suficiente para um pouso suave, nem pilotos experientes a bordo, mas conseguiram chegar ao solo vivos. O mais estranho é que os relatórios da Weyland-Yutani diziam que essa lua era totalmente sem vida, sequer tinha oxigênio, mas ao chegar, encontraram a lua cheia de vegetação e com ar puro. Claro, sorte deles, mas o Russell fica encucado com isso. Porém, sem tempo para pensar nisso agora. Algumas pessoas se machucaram na queda, incluindo o Nolan, que bateu a cabeça e tá desacordado. Para que a Genevieve pudesse cuidar dele, eles precisam de um kit médico que deveria estar junto com os compartimentos, então uma equipe vai buscar. Enquanto isso, o Nolan começa a recuperar a consciência, e quando vê o que eles estão prestes a fazer, ele grita para não abrirem as portas, mas é tarde demais. Nada menos do que 4 xenomorfos saem lá de dentro, imediatamente atacando todos que vêm. Enquanto eles atacam, temos uma pista do que está por vir. Russell olha para as criaturas enquanto a sua própria voz narra ao fundo. Aquelas coisas eram horríveis, imparáveis, mas lindas de certa forma. Onde será que a gente já ouviu isso aqui nessa franquia, hein? Mas assim, eu concordo com ele. Dá só uma olhada nessas crianças lindas aqui. Os sobreviventes fogem das criaturas entrando na floresta. 38 pessoas fugiram de Headless Hope. 6 morreram assim que os aliens saíram da nave e outros foram carregados para longe. E o número de vítimas só vai subir. Quando eles já estavam longe dos aliens, Russell diz que o lugar que eles estão é de difícil acesso e poderiam fortificar para se proteger. Um dos colonos pergunta se em algum momento ele para de fazer planos e a Genevieve responde: ele é um engenheiro, lembra? Planejar é o que ele faz. E foco que a palavra engenheiro está em negrito e isso não é de graça, viu? Ao longo de toda a história do quadrinho, a gente vai escutando no fundo uma narração do Russell, e logo logo isso vai ser explicado e faz total sentido. Enfim, a sua narração aqui diz: lembrando agora, eu fico surpreso do quanto fomos ingênuos de acreditar que só existiam alguns monstros para nos preocupar, mas existe muito mais escondido debaixo da superfície, e tão ruim quanto as coisas estavam, elas iriam ficar muito, muito piores. E quando a gente chegar no último painel dessa história, vocês vão ver como essa frase vai mudar completamente de contexto, sério, a minha cabeça explodiu. O segundo quadrinho começa aqui e eu quero tirar um momento para vocês apreciarem essa arte da capa. Coisa mais linda do mundo, né? Infelizmente, ela não está na história, mas eu amei do mesmo jeito. Dia 10 de julho, 7 dias depois de chegarem. Eles construíram um acampamento improvisado e foi a primeira vez que o Russell viu algo estranho flutuando perto deles, mas achou que era alucinação por fome e exaustão. 9 dias depois, ele viu aquela coisa de novo, mas estava ocupado demais fugindo de xenomorfos que encontraram o acampamento. Mais 9 dias se passaram e Russell começou a ver um padrão na aparição do objeto misterioso. Por isso, conseguiu se planejar para a próxima vez. E feito. No dia 8 de agosto, ele capturou o objeto usando uma rede que criou justamente para isso. Ele acreditava que aquilo ia ser uma tecnologia alienígena, mas na real era um pequeno robô da própria Weyland-Yutani, de uma linha muito antiga. Depois de mexer no pequeno droid, ele começou a projetar imagens da expedição da Prometheus e o mapeamento que fez mais de 80 anos atrás. Russell não contou isso para nenhum dos outros sobreviventes, grupo esse que ficava cada vez menor ao longo das semanas.
Naquele ponto, tinham 21 pessoas, incluindo uma criança. E o tópico de discussão era o mesmo faz tempo. Nolan queria voltar até onde estava a nave caída, lutar contra os xenomorfos, pegar suprimentos e o transmissor para fazer um pedido de socorro. Claro, ele fazia parecer fácil derrotar todos os 10 xenomorfos que viviam perto da nave. Como ele planejava fazer isso? Não sei, a ideia dele não ia tão longe. A Genevieve era a força oposta. Argumentava que eles deveriam se afastar e montar uma base fortificada para ficarem seguros de ataques de xenomorfos. Obviamente que isso também é muito mais fácil falar do que fazer. Como é que você se protege de uma criatura que pode subir em paredes e andar num teto? Não é como se um muro fosse fazer muita diferença. Eles estavam se alimentando de plantas comestíveis que encontravam e o ocasional animal que conseguiam pegar. Uma espécie estranha de macaco que tem cheiro ruim e gosto ainda pior. Tanto que tinha gente considerando virar vegetariano para não ter que comê-los mais. Mas eles também encontraram essa lama preta esquisita, como o Russell chamou. Eles logo perceberam que ela parecia causar mudanças e mutações em tudo que tocava. Então eles foram espertos de não chegar muito perto disso. Até mesmo os peixes de um certo lado do lago eram estranhos. Outro ataque dos aliens deixou eles com metade dos sobreviventes que tinham chegado na nave. A tensão no acampamento só aumentava. Nolan e Genevieve continuavam com suas discussões acaloradas no acampamento, mas Russell sempre ficava longe. Em suas palavras, ele tinha coisas mais importantes a fazer. Ele conseguiu acessar a memória do droide e projetar tudo que ele havia gravado. Ele viu o que a tripulação de Prometheus tinha conseguido encontrar, mas também viu o que foi acontecendo com o planeta nos quase 90 anos desde que eles partiram. O droide continuou a mapear o planeta desde então e foi capaz de capturar as mudanças na atmosfera, de rocha fria e inabitada para uma lua cheia de fauna e flora, num período de tempo absurdamente rápido. Um processo que levaria milhões de anos para acontecer naturalmente, aqui aconteceu em menos de 100 anos. Animado com essa descoberta científica que tem o poder de mudar o universo se fosse revelada, o Russell corre para contar isso aos seus colegas. Eles ouviram tudo com caras fechadas e sem dar a mínima para qualquer coisa que não fosse ajudar na sua sobrevivência. Mas o Russell não tava nem aí. Contava tudo com um sorriso enorme no rosto. E se até esse ponto você ainda não percebeu o caminho que esse cara tá seguindo, você tem que rever os filmes da franquia. Já era dia 2 de setembro. Eles estavam ali há quase 2 meses exatos. Nesse meio tempo, eles conheceram melhor o terreno e descobriram melhores formas de escapar dos aliens. A regra de ouro era ficar fora do caminho deles. Russell então começou a fazer missões de reconhecimento de terreno sozinho, sem contar para os outros o que ele realmente estava fazendo, visitando as locações que havia visto a tripulação de Prometheus indo naqueles hologramas. Ele sabia que o que eles estavam lidando ali era algo muito diferente, mas não tinha ideia do quanto. Na nave dos engenheiros, ele encontrou equipamento de terraformação e a ponte de comando, onde havia uma câmara criogênica ainda funcionando. Sim, a mesma daquele engenheiro que mata o Weyland lá no filme. Russell diz: felizmente, não encontrei nenhum daqueles ovos alienígenas que os Jordan encontraram naquela nave abatida em LV-426, fazendo referência àquela cena deletada de Aliens do Resgate, onde a família da Newt encontra com um facehugger pela primeira vez e dá início à infestação em Hadley's Hope. Sabendo que nenhum dos outros sobreviventes iam querer se meter com outra nave alienígena abandonada depois do que aconteceu na colônia deles, o Russell achou uma caverna e passou a esconder lá tudo o que encontrava, mas mais que isso, passou a fazer os seus próprios experimentos. Rover, como ele chama o droid, ficava amarrado na rede para não sair explorando o planeta. E Russell o usava para gravar as coisas que ele descobria. E é essa a narração que a gente escuta em todo o quadrinho. Como eu amo quando um escritor entende que precisa existir um motivo para ter uma narração na sua história. E aí eles dão um jeito que faz total sentido dentro da história, sabe? Assim, é um mínimo, mas é tão raro de acontecer. No dia 12 de setembro, 3 dos sobreviventes, incluindo Nolan, estavam pescando em uma jangada improvisada que fizeram, quando um xenomorfo pulou de uma ponte natural em cima de um deles. Luiz afundou e o xenomorfo foi atrás, e ao agarrar a sua presa, algo começa a acontecer. Lembra que eles mencionaram como os peixes desse lago eram estranhos? Então, logo a gente vai entender o que eles queriam dizer. Ao voltar às pressas para o acampamento, Nolan e o amigo estão aterrorizados, e isso gera mais uma discussão sobre ir atrás dos bichos na nave versus ficar ali e fortificar tudo. Russell vê tudo de longe narrando a mesma discussão de novo e de novo, enquanto estão completamente ignorantes das maravilhas acontecendo ao redor deles. Ele tá cada vez mais parecendo um sintético da Weyland Yutani, né? E
vai ficar pior. É aqui que a gente descobre o que aconteceu no lago. Enquanto Russell narra suas dúvidas em relação à Lua, sobre como a terraformação dos engenheiros nunca teria sido capaz de fazer tudo aquilo sozinha tão rápido, e se questiona o que é responsável por todo esse crescimento e diversidade biológica, a gente vê sair do lago o xenomorfo, com o corpo do Luiz fundido ao seu, os dois formando um só ser. Seja o que for que tem na água, transformou eles em uma nova criatura. Terceiro quadrinho, outra capa linda de bonita e, sério, eu amo ficar babando nessas artes maravilhosas. Dia 30 de outubro. Enquanto buscam mais comida, eles questionam por que tudo que cresce onde tem aquele líquido preto fica estranho. Mas a discussão acaba ali, porque o xenomorfo Luiz, e é muito engraçado chamar ele assim, mas a aparência é perturbadora, aparece do nada e os ataca. E aí vemos os detalhes dessa junção. O Luiz continua vivo, mais ou menos. Ele move os seus braços e dentro da sua boca também tem aquele maxilar interno. Ele e o Allen agem como se fosse uma só criatura, uma só mente. Russell vendo isso fica todo, né? Fascinante. Eles se fundiram em um só, mas como? Ele se pergunta. Nolan consegue matar a criatura, então joga a bomba. Ele conta pra todo mundo que é tudo culpa dele. Que ele sabia que os aliens estavam na nave, mas não queria ser deixado pra trás. Que é culpa dele os xenomorfos estarem ali. Ele implora por perdão, mas a Genevieve mete um socão na cara dele e é a cena mais satisfatória dessa história, porque esse cara era muito chato e merecia mesmo. Mesmo assim, ele levanta o seu plano nada planejado de ir até a nave de novo, só que dessa vez, alguns concordam com ele e topam ir de uma vez por todas. Russell, no entanto, não dá a mínima pra isso. Voltou pra sua caverna e diz que mesmo que a Lua estivesse ativamente tentando matar eles o tempo todo, ele ainda gosta do lugar e tem muitas perguntas sobre como ele se tornou do jeito que é. Ele questiona se os engenheiros podiam viajar no tempo. Isso poderia explicar como a terraformação da Lua foi tão acelerada. Ele também já percebeu que a montanha onde está continua ficando cada vez maior. Vemos as paredes todas cobertas de equações e desenhos. Ele fala sozinho com o droide e fica genuinamente ofendido que o droide não responda, mesmo que ele seja apenas uma sonda e não possa falar ou computar pensamentos. É aí que a gente começa a ver o quão bitolado das ideias o Russell está. Mas como eu já disse algumas vezes ao longo desse vídeo, vai ficar pior. Nolan e o seu pequeno grupo chegam na nave caída, e como diria quem está prestes a morrer, até aqui tudo bem. Eles abrem a porta para pegar os mantimentos e o transmissor, e lá dentro encontram o inimaginável. Uma rainha alien enorme e dezenas de ovos ao seu redor. Mas isso não é tudo, porque onde tem rainha, tem xenomorfo para proteger a mãe, e eles são atacados por um grupo enorme. O Nolan até chega a pegar o transmissor, mas não consegue ir muito longe antes de ser pego por um deles. Na montanha, Russell discute sozinho sobre o líquido preto, dizendo que é incerto se é algo natural ou criado por tecnologia avançada, mas que é claro que tem um efeito nos organismos vivos. Pequenas doses criam mudanças significativas, já grandes doses mudam tudo completamente. Mas não é apenas um mutante genético, e sim um acelerador. É aqui que a gente descobre que ele tem feito estudo dos efeitos desse líquido em plantas e até em animais, mas ele se pergunta o que aconteceria se um ser humano fosse exposto a mais do que um pouquinho daquilo. David, tu te controla, hein? 31 de outubro, Dia das Bruxas. Genevieve e os outros acreditam que o grupo do Nolan tá todo morto. Enquanto eles dormem, uma voz estranha chama por ela. Ao sair da sua tenda, encontram o Nolan totalmente mutado, muito parecido com o que tinha acontecido com o Fifield lá no filme Prometheus. Ele fica repetindo, desculpa, enquanto arrasta ela pra longe. O acampamento todo, então, é invadido por xenomorfos, e os últimos sobreviventes são mortos pelas criaturas. De longe, do seu esconderijo, Russell escuta os gritos, e o quadrinho termina com ele falando com o droide. Eles não sabem onde fica essa caverna, né? Você não contou pra eles, contou? Teria medido se tivesse contado, não teria? Que nem um psicótico. Então, o último quadrinho e outra capa lindíssima. Russell encontrou a nave Prometheus destruída. A sua intenção era montar uma roupa pressurizada para que pudesse explorar mais a Lua, além das áreas da floresta, lugar onde o líquido preto ainda não teve o efeito, onde ele não chegou, para analisar mais o que ele faz exatamente. No dia 12 de novembro, tendo que ir cada vez mais longe para encontrar frutas comestíveis que não estivessem tocadas pelo líquido preto, Russell é atacado por Nolan, completamente transformado numa espécie similar ao xenomorfo que a gente conhece. Russell quase não consegue escapar, mas para sua sorte, 4 xenomorfos originais de fábrica aparecem e caem na
porrada com o Nolan transformado, que foge e os outros vão atrás. De volta na caverna, Russell se pergunta o que aconteceu com o Nolan. Por que ele se transformou sozinho enquanto o Louis se fundiu a um alien já existente? Então, ele questiona por que os aliens não foram atrás dele. Eles chegaram ao pé da montanha, mas foram atrás do Nolan, e é estranho que nunca tenham encontrado aquela caverna até então. Russell acredita que a montanha o está protegendo porque gosta dele. Ele volta para a nave dos engenheiros e analisa que, provavelmente, o Nolan entrou em contato com o líquido preto enquanto também estava em contato com o xenomorfo. Por isso, acabou roubando detalhes do DNA da criatura para si mesmo na sua mutação. Que isso parece ter feito Nolan mais adaptável e capaz de sobreviver nesse ambiente hostil. Ele vai até onde o último engenheiro está dormindo, dizendo que eles provavelmente teriam todas as respostas e que ele queria conversar com eles. Em um acesso de raiva, ele bate na câmera gritando que seria bom ter alguém para conversar. Enquanto o Russell vai embora, a gente vê a câmara criogênica emitir um som sem que ele perceba. Dia 4 de dezembro, Russell faz experimentos em uma espécie de morcego. Ele chegou à conclusão de que o líquido preto não é natural e foi criado com tecnologia. Mas qual é o propósito? Ele claramente pode aumentar a habilidade do organismo de sobreviver, como o Nolan, mas não apenas acelera a evolução, como também acelera a cura. Se ele conseguisse manipular o líquido, poderia transformá-lo em um remédio sem a parte das mutações. Mas ele não poderia simplesmente injetar isso direto no sangue de uma pessoa. Eles precisariam passar esse líquido por um corpo morfologicamente parecido com o dos humanos. Tipo, um sintético, talvez? Olha, ele chegando às mesmas conclusões que o David, hein? Porém, o Russell está tendo cada vez mais problemas para se concentrar. E ele questiona se o seu contato mínimo com o líquido preto poderia estar mudando ele lentamente. Eu só preciso de mais tempo, diz ele, ajoelhado no chão coberto de escritos. Eu sei que eu consigo descobrir e entender tudo isso. Eu sei. Dia 13 de dezembro. Russell acorda gritando de dor por causa de uma enxaqueca forte que tem ficado cada vez mais comum. Ele pede que o Rover faça um escaneamento do seu corpo para analisar o que está acontecendo. No seu cérebro, ele encontra algo que parece um tumor. Porém, Rover o interrompe, alertando de um sinal que está recebendo. Um sinal humano vindo debaixo da montanha. Horrorizado, Russell questiona se a montanha devorou alguém e se vai devorar ele também. 19 de dezembro, último dia de expedição forçada. Russell enterra os corpos dos mortos, quando Nolan o encontra e o ataca. Os dois lutam e Russell precisa matar Nolan mesmo sem querer. Mas ele se lascou, porque todo aquele barulho atraiu os xenomorfos, que o perseguem. Como ele mesmo diz, nessa distância, a montanha não pode o proteger. Ele corre enquanto implora, por favor, não desse jeito, não desse jeito. Ele tropeça e cai. A narração que ele fez antes se repete pra gente, com ele dizendo que o líquido preto não apenas acelera a evolução, mas também a cura. Russell caiu bem na frente de uma poça de líquido preto, e enquanto se arrasta pra longe dos aliens, conversa com o líquido como se aquilo tivesse consciência. Me mudaria o suficiente pra me salvar? Como Nolan, eu me lembraria se isso acontecesse? Ele estica a mão pra tocar o líquido ao mesmo tempo que os xenomorfos chegam nele. A imagem corta para nos mostrar a montanha, com o som dos xenomorfos ao fundo. Será que o Russell conseguiu se transformar em alguma coisa e se salvar, ou ele vai ser usado como cobaia para facehugger? Mas, muito mais importante, essa imagem da montanha não parece estranhamente similar ao dorso do xenomorfo? Você tá pensando o que eu tô pensando? A montanha esquisita que não parava de crescer era, na verdade, o xenomorfo mais gigantesco da história das histórias, lentamente saindo debaixo da terra. E o sinal humano que ele detectou debaixo da montanha, na verdade, estava dentro dele. Gente, eu juro pra vocês, na primeira vez que eu li o quadrinho, eu não percebi isso. Só que enquanto eu fui revendo painel por painel pra escrever o roteiro desse vídeo, eu vi e fiquei uns 2 minutos olhando chocada pra tela. Então eu voltei lá pro comecinho da HQ, na narração bem inicial do Russell, em que ele diz: nós éramos ingênuos em acreditar que existiam apenas alguns poucos monstros para nos preocupar. Ainda existia muito escondido sob a superfície. Enquanto ele tá dizendo isso, o painel mostra pra gente a montanha, que realmente parece bem menor do que ela tá no final, com um xenomorfo em cima dela. Algo escondido sob a superfície, e eles mostram pra gente a montanha. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir dormir até saber o que acontece nos próximos capítulos dessa história. Aliás, lembra que bem no comecinho, na introdução dessa história, tem um textinho que contextualiza pra gente os eventos de Prometheus? Pois bem, no final desse texto, eles dizem: Shaw e David deixam LV-223 sem saber que a carnificina que eles deixaram pra trás criou uma nova terrível vida que tem o potencial de acabar com tudo. Uma terrível nova vida. Eu achei que eles estavam se referindo à Lua, que antes não tinha vida nenhuma, então passou a ter fauna e flora. Mas será que eles estavam se referindo a
uma criatura muito específica, eu vou ter uma síncope até ler os próximos quadrinhos. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse primeiro capítulo de Fogo e Pedra. E se quiser saber a continuação dessa história com as histórias de Prometheus e Alien vs Predador, Fogo e Pedra, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.